Olá, bem-vindos a esta nossa análise. Hoje vamos mergulhar nas decisões mais recentes do STJ, lá do informativo 839. Isso aí. Tem muita coisa variada, sabe? Desde a natureza jurídica de Itaipu, responsabilidade de plataformas, até direito penal e processual. Exato. A ideia é destrinchar o essencial mesmo e entender o impacto prático disso tudo. Precisamente. Ver como o STJ está moldando a aplicação da lei, né? Em coisas do dia a dia, tipo online e até grandes estruturas. Vamos focar nos fundamentos e nas consequências. Ótimo. Então, começando por direito administrativo. A questão de Itaipu, binacional. O STJ bateu o martelo de novo. Por ser uma empresa supranacional, criada por tratado, ela não segue a lei das estatais. Isso veio de um caso que questionava a nomeação de um conselheiro, que supostamente não cumpriu os requisitos dessa lei, sabe? Esse é um ponto bem relevante sobre soberania e acordos internacionais, né? A natureza, assim, sui generis de Itaipu. Ela fica sob as regras do tratado que a criou. Não entra na vala comum da legislação interna para empresa pública ou de economia mista. É outra categoria. Entendi. Mudando de assunto, responsabilidade online. Teve um caso ambiental primeiro, né? Um site de classificados que foi multado pelo IBAMA. Sim, lembro desse. Anúncios de venda ilegal de animais silvestres. O STJ manteve a multa. A justificativa foi que o site era um intermediário de negócios. Ganhava com isso. Não era só um buscador tipo o Google. E o interessante é que o Marco Civil da Internet nem entrou na história, porque a autuação foi antes dele. Pois é, aqui a gente vê bem a distinção, né? Entre provedor de conteúdo, que só organiza, e o intermediário comercial, que facilita a transação. Exato. Aí a responsabilidade é outra, né? A plataforma tem que ser mais ativa para coibir a ilegalidade, mesmo antes do Marco Civil detalhar mais as coisas. E ainda em plataformas, teve aquele caso do WhatsApp de grande repercussão, divulgação de imagem íntima sem consentimento, a tal pornografia de vingança. Sim, isso foi bem comentado. O STJ confirmou a responsabilidade solidária da plataforma. O WhatsApp alegou que era tecnicamente impossível remover o conteúdo criptografado, mas Mas o tribunal não engoliu fácil essa, né? não. Consideraram a empresa negligente por não fazer outras coisas, tipo banir o usuário que foi identificado na ordem judicial. O que chama atenção aí é, primeiro, o tribunal meio cético com essa impossibilidade técnica sem perícia, e segundo, a prioridade clara na proteção da vítima, ainda mais sendo menor de idade. Sim. A lógica foi tipo, a segurança da plataforma não pode virar um escudo para deixar o abuso continuar, né? Exigiram uma ação, mesmo que não fosse a remoção direta, mas algo efetivo. E nesse mesmo caso do WhatsApp, teve um detalhe processual curioso. A empresa tentou desistir do recurso especial, já lá no STJ. Ah, sim. E o STJ não deixou, né? Exato, negou. A suspeita era de uma estratégia para evitar que se formasse uma jurisprudência desfavorável num caso tão importante, um leading case de interesse público. Isso mostra que o direito de desistir do recurso não é absoluto, sabe? Pode ser relativizado se tiver um interesse público maior em jogo, tipo definir uma tese jurídica importante para todo mundo. Evitar que a manobra processual impeça o desenvolvimento da jurisprudência. Faz sentido. Agora, mudando para a execução fiscal, duas decisões bem práticas saíram. A primeira, a prescrição intercorrente para quando tem qualquer medida efetiva de bloqueio de bens. Certo. Não só a penhora formalizada. Isso. Bloqueio via Sisbaju, de indisponibilidade pelo CENIB, já interrompe e retroage lá para a data do pedido da Fazenda. E a segunda? A segunda é sobre citação. Via Correios, com a R, é válida mesmo que não seja o próprio executado que assinou o recebimento. Basta entregar no endereço certo. Entendi. São dois pontos que buscam dar mais gás para a cobrança fiscal, né? Reconhecem o valor das ferramentas eletrônicas e simplificam a citação, mais eficiência. Claro, sempre ponderando com as garantias do devedor. Mas o foco é agilizar. Isso. Agora, processo coletivo. O STJ disse que o Ministério Público tem legitimidade para executar a obrigação de pagar, por exemplo, os custos de recuperação ambiental que foi imposto a um particular numa ação civil pública. Mesmo que o Estado já tenha cumprido a parte dele.
de fazer algo, como desocupar a área. Exatamente. Principalmente se o Estado fica parado, inerte, na hora de cobrar o dinheiro do particular. Isso vale para direitos difusos. Perfeito. Isso reforça demais o papel do MP na defesa desses interesses difusos, né? Garantir que o dano seja reparado por completo, incluindo a parte financeira, mesmo que o ente público que deveria cobrar esteja omisso. Agora, direito penal. E aqui vem um julgado que deu o que falar. Imagino qual seja. Injúria racial. O STJ decidiu que não há injúria racial quando uma pessoa negra ofende uma pessoa branca por causa da cor da pele. Polêmico. O argumento central foi que a lei de racismo, a 7.716, foi feita para proteger grupos minoritários, historicamente discriminados, e que o racismo, para essa lei, é um fenômeno estrutural. Não existiria racismo reverso nesse contexto legal específico. É uma decisão que vai fundo na interpretação histórica e sociológica do racismo e no texto da lei, né? Artigo 26 e tal. Agora, é super importante notar. Isso não quer dizer que a ofensa fique impune, tá? Certo. Pode ser injúria simples, lá do Código Penal. O que se afasta é a qualificadora racial, que na visão do STJ para essa lei, protege grupos específicos historicamente vulneráveis a esse tipo de discriminação estrutural. Entendido. Ainda em penal, mas crimes ambientais. Uma questão de denúncia por desmatamento na Amazônia Legal. O STJ disse que a denúncia não é inepta só porque não citou a lei ou portaria específica que define aquela área como protegida. Ah, interessante. Consideraram que a proteção da Amazônia Legal é fato público, notório. Se a denúncia diz onde foi o desmatamento, isso basta. Prevalece a ideia de que a defesa se defende dos fatos, né? Se a localização está clara, a Amazônia Legal, terra pública, a norma que protege é identificável, não teria prejuízo real para a defesa. Faz sentido processual. Para a gente fechar, alguns pontos mais rápidos de processo penal. O STJ falou de interceptação telefônica, colaboração premiada e tribunal do júri. Coisa rápida. Sim, foram vários ajustes finos, né? Na interceptação, garantiram acesso total da defesa às mídias, mas sem neuro de ter cópia física se o acesso digital for completo. Ok. Na colaboração, se o cara comprova que não tem como pagar a multa combinada, hipossuficiência, isso não pode impedir a progressão de regime que também estava no acordo. Entendi. E no júri? No júri, apontaram uma contradição que não dá para aceitar. Quando os jurados dizem que sim, houve o crime, e foi o réu, autoria e materialidade, mas aí absolve no quesito genérico, sendo que a única tese da defesa era justamente negar a autoria. Não fecha a conta, né? Realmente, não faz sentido. São decisões buscando equilibrar as garantias do processo, a lógica do sistema e, bom, a realidade, né? Como a questão de não ter dinheiro para multa. Ufa. Percorremos bastante coisa desse informativo 839. De Itaipu às redes sociais, passando por execução fiscal e chegando nessas interpretações penais bem sensíveis. O que fica claro é essa adaptação constante do direito, né? A tecnologia desafiando conceitos antigos de privacidade, responsabilidade e a necessidade de ler as leis considerando o contexto social, histórico, como no caso do racismo. O STJ está ali tentando dar respostas, pesando eficiência, garantias, justiça material. Exato. E fica a reflexão, né? Como garantir que essa evolução da interpretação da lei, que é super necessária para acompanhar a sociedade, consiga ao mesmo tempo manter a segurança jurídica, a previsibilidade que a gente espera da justiça. É o desafio contínuo, um equilíbrio delicado mesmo. Com certeza. Bom, por hoje é isso. Até a nossa próxima análise.